No pacato município de Angicos, interior do Rio Grande do Norte, uma simples cerca de arame farpado desencadeou uma das mais sangrentas guerras familiares já registradas no Nordeste brasileiro. O que começou como uma disputa por apenas 2 metros de terra terminou com 8 mortos, dezenas de feridos e 2 famílias completamente destruídas. Esta é a história real de como o orgulho e a teimosia transformaram vizinhos em inimigos mortais. Se você acha que pequenos desentendimentos não podem virar tragédias, prepare-se para conhecer um caso que vai mudar sua forma de ver conflitos para sempre. Dê like se você concorda que o orgulho ferido pode ser mais perigoso que qualquer arma e compartilhe se já testemunhou disputas que fugiram completamente do controle. A história começou em 1987, quando Severino Batista da Silva, um respeitado criador de gado de 45 anos, decidiu cercar sua propriedade de 15 hectares na zona rural de Angicos. Severino era conhecido por sua dedicação ao trabalho, honestidade nos negócios e pelo sonho de deixar um bom legado para seus filhos. A propriedade vizinha pertencia a Antônio Ferreira dos Santos, também de 45 anos, criador de cabras e agricultor igualmente trabalhador e respeitado na região. As 2 famílias não eram apenas vizinhas, eram amigas. Severino e Antônio haviam crescido juntos, frequentavam a mesma igreja aos domingos e suas esposas, Dona Maria e Dona Francisca, trocavam receitas e conselhos sobre a criação dos filhos. Os filhos das 2 famílias brincavam juntos, compartilhavam sonhos e planos para o futuro. Nada indicava que aquela amizade de décadas terminaria em tragédia. O problema começou quando Severino contratou o agrimensor Joaquim Pereira para fazer a medição exata de sua propriedade antes de instalar a cerca. Joaquim não tinha a melhor reputação na região. Alguns diziam que ele bebia demais, outros que suas medições deixavam a desejar. Mesmo assim, Severino confiou no trabalho do profissional e, baseado nas marcações de Joaquim, instalou uma cerca de arame farpado, contratando 3 trabalhadores locais para o serviço. Quando a cerca ficou pronta, Antônio percebeu que ela avançava aproximadamente 2 metros sobre o que ele considerava ser sua propriedade. A cerca cortava uma pequena área onde ele plantava mandioca e onde suas cabras costumavam pastar. Antônio procurou Severino para uma conversa franca entre vizinhos. Compadre Severino, essa cerca sua passou dos limites. Ela está pegando 2 metros da minha terra, disse Antônio, esperando uma solução amigável. Severino, que havia investido uma quantia considerável no agrimensor e na instalação da cerca, respondeu irritado. Antônio, eu mandei medir direito. O agrimensor disse que essa é a divisa correta. A terra sempre foi minha. Severino, meu pai e seu pai sempre respeitaram a divisa que passa pela Pedra Grande. Essa cerca passou da pedra, insistiu Antônio. Pedra não é marco oficial, Antônio. Eu tenho a escritura da terra e a medição profissional, rebateu Severino. A discussão se estendeu por horas. Severino se apegava aos documentos oficiais e à medição técnica. Antônio defendia a tradição familiar e os marcos naturais que sempre haviam sido respeitados. Dona Maria e Dona Francisca tentaram mediar o conflito, sugerindo que contratassem outro agrimensor para uma nova medição, mas o orgulho dos 2 homens já estava ferido demais para aceitar concessões. Eu não vou gastar dinheiro com outro agrimensor, disse Severino. A medição está certa e a cerca fica onde está. Eu não vou aceitar que você roube minha terra, respondeu Antônio. Essa cerca vai ter que sair. Nos dias seguintes, a tensão aumentou significativamente. Antônio começou a soltar suas cabras propositalmente na área cercada, alegando que a terra lhe pertencia. Severino expulsava os animais e ameaçava matá-los se voltassem. O conflito escalou quando Antônio, numa noite de lua cheia, cortou um pedaço da cerca para permitir que suas cabras passassem. Severino descobriu na manhã seguinte e confrontou o vizinho. Antônio, você destruiu minha cerca. Isso é crime. Eu apenas abri passagem na minha própria terra, respondeu Antônio. Foi então que Severino tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino das 2 famílias. Ele registrou um boletim de ocorrência contra Antônio
por dano ao patrimônio. Antônio, sentindo-se humilhado, respondeu com uma contradenúncia por esbulho possessório. O que poderia ter sido resolvido com diálogo e boa vontade havia se transformado em uma questão legal. E quando advogados e tribunais entram em disputas entre vizinhos rurais, raramente o resultado é positivo para qualquer uma das partes. O processo judicial se arrastou por 2 anos, consumindo as economias de ambas as famílias em custas advocatícias. Durante esse período, a relação entre os vizinhos se deteriorou completamente. Os filhos das duas famílias, que antes brincavam juntos, agora se olhavam com desconfiança e hostilidade nas ruas da pequena Angicos. Em 1989, o juiz deu uma decisão salomônica. Ordenou uma nova medição por um agrimensor nomeado pelo tribunal. O resultado mostrou que ambos estavam parcialmente certos. A cerca de Severino havia realmente avançado 1,5 metros sobre a propriedade de Antônio, mas não os 2 metros que ele alegava. A decisão judicial determinou que Severino deveria recuar a cerca em 1,5 metros e pagar uma indenização simbólica de 500 cruzeiros para Antônio. Parecia uma solução justa, mas nenhum dos dois ficou satisfeito. Severino se sentiu humilhado por ter que recuar a cerca e pagar indenização. Antônio se sentiu lesado porque a indenização era irrisória comparada ao tempo e dinheiro gastos na disputa judicial. Ambos saíram do tribunal convencidos de que a justiça havia sido injusta com eles. A execução da decisão judicial foi tumultuada. Severino demorou meses para recuar a cerca, sempre encontrando desculpas e adiamentos. Quando finalmente o fez, instalou a nova cerca exatamente no limite determinado pelo tribunal, mas de uma forma que dificultava o acesso de Antônio à sua propriedade. Antônio, por sua vez, começou a criar dificuldades para Severino. Como suas propriedades compartilhavam o mesmo açude, Antônio passou a usar a água de forma excessiva, prejudicando o gado de Severino. Também começou a jogar lixo próximo à divisa, atraindo urubus e moscas. A situação se agravou ainda mais quando os filhos mais velhos das duas famílias se envolveram diretamente no conflito. João, filho de Severino, tinha 22 anos e havia herdado o temperamento explosivo do pai. Pedro, filho de Antônio, tinha 20 anos e era igualmente teimoso. Em março de 1990, João e Pedro se encontraram na feira de Angicos e trocaram palavras ásperas sobre a disputa das terras. "Seu pai é um ladrão de terra", gritou João. "E o seu é um mentiroso que compra agrimensor", respondeu Pedro. A discussão evoluiu para empurrões e depois para uma briga generalizada que precisou ser separada por outros feirantes. A briga na feira foi o estopim para uma nova fase do conflito. As duas famílias passaram a se evitar completamente, mudando até de igreja, frequentando estabelecimentos diferentes, criando uma divisão real na pequena comunidade rural. Em junho de 1990, aconteceu o primeiro ato de violência grave. João encontrou algumas cabras de Antônio pastando próximo à cerca e, numa explosão de raiva, matou 3 animais a pauladas. Antônio, ao descobrir, ficou transtornado de ódio. "Severino, seu filho matou minhas cabras. Isso não vai ficar assim. Elas estavam na minha propriedade, Antônio. João apenas defendeu o que é nosso. Ele matou meus animais. Vou processar vocês e ainda vou cobrar na mesma moeda." Antônio registrou um novo boletim de ocorrência, desta vez por morte de animais. Mas ele também começou a planejar sua vingança. Se os Silva achavam que podiam matar seus animais impunemente, iam descobrir que estavam enganados. Uma semana depois, Severino encontrou seu melhor touro reprodutor, um animal de grande valor, morto no pasto. O animal havia sido envenenado. Não havia provas de que Antônio fosse o responsável, mas Severino tinha certeza. "Antônio matou meu touro." Severino gritou para quem quisesse ouvir na cidade. "Ele envenenou meu melhor reprodutor." A morte do touro marcou uma nova escalada no conflito. Agora não se tratava mais apenas de terra, mas de prejuízos financeiros significativos e ataques diretos ao sustento das famílias. O conflito entre as famílias Silva e Santos tornou-se o assunto mais comentado em Angicos.
A pequena cidade, com apenas 8.000 habitantes, se dividiu entre os que apoiavam uma família e os que apoiavam a outra. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para descobrir como essa disputa por 2 metros de terra transformou Angicos num campo de batalha que duraria décadas e deixaria um rastro de sangue e lágrimas por 3 gerações. O conflito ganhou novos contornos em 1991, quando João Silva se casou com Conceição, uma jovem de 19 anos que morava na cidade. Pedro Santos, que havia sido pretendente de Conceição, sentiu-se duplamente humilhado, primeiro pela disputa das terras, agora pela perda da namorada para o filho do inimigo. O casamento de João foi visto por muitos como uma provocação. Severino organizou uma festa grandiosa, convidando metade da cidade, numa demonstração clara de que a família Silva não estava intimidada pelos Santos. Antônio e sua família obviamente não foram convidados, mas souberam de todos os detalhes através dos comentários na cidade. "Eles estão se exibindo", resmungou Antônio para com a esposa. "Acham que são melhores que nós?" "Deixa eles, Antônio", respondeu Dona Francisca. "Deus vê tudo." Mas Antônio não conseguia deixar passar. A festa de casamento do filho do inimigo, realizada com tanto luxo e ostentação, era vista por ele como uma humilhação pública. Pedro, seu filho, estava ainda mais revoltado. "Pai, eles estão debochando da nossa cara. João casou com a Conceição só para me provocar. Calma, meu filho. Nossa hora vai chegar." A tensão explodiu em dezembro de 1991, durante a festa de São Sebastião, padroeiro de Angicos. Durante a festa, João Silva estava bebendo com alguns amigos quando viu Pedro Santos conversando com Conceição, sua esposa. A conversa parecia amigável, mas João, já alterado pela bebida e pelo histórico de conflitos, interpretou como uma provocação. "Pedro, sai de perto da minha mulher", gritou João, se aproximando agressivamente. "Eu estava apenas cumprimentando ela." "João, não tem nada demais", respondeu Pedro, tentando manter a calma. "Não tem nada demais? Você está dando em cima da minha esposa." "João, você está bêbado. Vai para casa." A discussão atraiu a atenção de todos na festa. Severino e Antônio se aproximaram, cada um para defender seu filho. Em poucos minutos, a situação saiu completamente do controle. João pegou uma garrafa quebrada e avançou contra Pedro. Pedro pegou uma faca que estava numa mesa de comida. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para que alguém pudesse intervir. João avançou com a garrafa. Pedro se defendeu com a faca. No meio da confusão, a faca de Pedro acertou o pescoço de João, cortando a artéria carótida. João Silva morreu ali mesmo, na festa de São Sebastião, aos 23 anos, deixando uma esposa grávida e uma família devastada pela dor e pelo ódio. Pedro Santos foi preso em flagrante por homicídio. Alegou legítima defesa, dizendo que João havia atacado primeiro com a garrafa quebrada, mas para a família Silva isso não importava. Pedro havia matado João e isso não ficaria impune. "Antônio", disse Severino no velório do filho, com os olhos vermelhos de tanto chorar, "seu filho matou o meu. Agora é vida por vida." "Severino, foi um acidente. Pedro estava se defendendo." "Acidente? Seu filho matou o meu e vai pagar por isso." O enterro de João foi o maior que Angicos já havia presenciado. O clima na cidade ficou tenso, com todos esperando a vingança que certamente viria. Esta guerra familiar continuaria por mais 2 décadas, ceifando vidas e destruindo famílias. A história de Angicos nos mostra que, quando deixamos o orgulho falar mais alto que a razão, o preço a pagar pode ser alto demais. Tudo por causa de 2 metros de terra e muito orgulho desnecessário. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente de onde está nos assistindo. Sua interação é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá estou sugerindo mais uma história que com certeza você vai gostar de ouvir.